Você com certeza já viu algum filme em que os personagens não têm como saber se o que eles estão vivendo ali é a realidade ou é alguma ilusão, uma simulação, algum sonho. Matrix, Clube da Luta, Blade Runner, O Show de Truman, O Vingador do Futuro, esses são só alguns exemplos de como a nossa sociedade está se perguntando sobre, afinal, o que é a realidade. E o livro Simulacros e Simulação, do sociólogo e filósofo Jean Baudrillard, ajuda a entender o porquê disso. Eu sou Gustavo Rego e esse é o Cineori. Como você deve estar percebendo, a pegada desse canal é falar sobre questões sociais e cinema. Se você gosta dessa ideia, faz o seguinte, já se inscreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai saber de todos os conteúdos novos do canal e além disso me ajuda bastante, beleza? Obrigado. Bom, primeiro eu vou apresentar um brevíssimo resumo da ideia definida pelo Jean Baudrillard no livro Simulacros e Simulação. O Baudrillard começa o livro citando um conto escrito pelo Jorge Luis Borges. Nesse conto, um imperador teria mandado cartógrafos desenharem um mapa perfeito do reino, em escala e detalhes que fossem idênticos ao real. Com o passar do tempo, esse império teria entrado em declínio e os pedaços do mapa teriam sido espalhados pelo território. Então, dessa forma, quem hoje anda por onde existia antes o império não sabe mais se está pisando nas ruínas reais do império ou na cópia do mapa. Bom, essa seria então uma alegoria para a sociedade atual, em que a gente já não consegue mais diferenciar a realidade das cópias criadas pela mídia? Não. A nossa situação é um pouco pior. É como se alguém tivesse criado um mapa fictício que só remotamente tem a ver com o mundo real. E nós construímos o nosso império por cima desse mapa, tentando copiar o que estava no mapa. Ou seja, hoje em dia a gente vive cercado por imagens que estão na televisão, na internet, no cinema, que são uma distorção do que um dia foi a vida real. O Baudrillard chama isso de simulacro, que é uma cópia sem o original. No nosso dia a dia, a gente é bombardeado por esses simulacros e a gente tenta repeti-los na nossa vida real. É tipo um ciclo vicioso. A mídia reproduz de uma forma distorcida o que é a vida. A gente vai lá e tenta imitar o que vê na mídia. Ela vai lá e distorce ainda mais, e assim sucessivamente. Até um ponto que, para o Baudrillard, já não existe mais o real, mas só o simulacro, que se tornou mais real que a realidade. É uma hiperrealidade. Then come to Recall Incorporated, where you can buy the memory of your ideal vacation, cheaper, safer, and better than the real thing. Para mim, o melhor sintoma disso que diz o Baudrillard é a pornografia. A pornografia não é uma cópia do sexo, mas um simulacro. Conforme a indústria pornográfica evolui, mais as imagens criadas por ela se tornam violentas e bizarras para satisfazer o desejo dos usuários e ver coisas cada vez mais apelativas. Então, uma visão distorcida que só remotamente lembra o que é o sexo. Mas, para muita gente, o sexo não existe mais, só a pornografia. De acordo com estudos recentes, o percentual de homens de menos de 40 anos com disfunção erétil ou ejaculação precoce subiu de 2% para 35% nas últimas décadas. E os especialistas são unânimes em dizer que isso está relacionado ao aumento no consumo de pornografia entre jovens. Tá, mas e os homens que consomem pornografia, mas conseguem ter relações sexuais reais? Os especialistas também apontam que cada vez mais esses homens buscam reproduzir o que vem nos vídeos pornôs nas relações sexuais. Tá, mas e as pessoas que não veem ou nunca viram pornografia? Elas provavelmente viram clipes de música ou filmes que utilizam a mesma linguagem da pornografia e provavelmente vão tentar reproduzir essa experiência quando estiverem com parceiros reais. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho melhor do que se trata a teoria do Baudrillard. O André certamente vai botar isso no corte final para me zoar. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho melhor como funciona a teoria do Baudrillard, vamos ver como que ela aparece nos filmes. Em alguns casos, essa relação não é por acaso. Blade Runner, por exemplo, é baseado num romance escrito pelo Philip K. Dick, um autor de ficção científica que inspirou o Baudrillard. Em outros casos, como o Show de Truman, me parece ser só uma comprovação de que a teoria do Baudrillard é relevante, tanto que esse mesmo fenômeno foi observado em outros artefatos culturais, como o filme Show de Truman. Já no caso do Matrix, as criadoras do filme se inspiraram diretamente no livro do Baudrillard.
Tanto que esse livro aparece na estante do Neo numa cena e tem um outro momento em que o Morpheus cita quase que literalmente um trecho do livro. Welcome to the desert of the real. Mas sabe o que é chato? Que o Baudrillard detestou Matrix. Ele fez questão de dizer que o filme não reflete a teoria que ele desenvolveu nos simulacros de simulação. E por que não? Você aí que é um espectador muito atento já deve ter sacado por quê. Em Matrix existe uma distinção muito clara entre o real e o irreal, que é a Matrix. O real ainda existe e ele pode ser recuperado. E a Matrix imita rigorosamente a nossa realidade. Mas para o Baudrillard, o real não existe mais, e nem a cópia. Existe só o simulacro, que é uma cópia sem o original. Lembra o exemplo que eu dei da pornografia? Ela é uma versão distorcida da sexualidade, ou seja, não é uma cópia do sexo, assim como todas as relações sexuais estariam, de acordo com essa teoria, pornificadas. Bom, mas será que existe então algum filme que ofereça uma alegoria um pouco melhor para essa teoria do Baudrillard? Na minha opinião, sim, e esse filme se chama O Vingador do Futuro, de 1990, dirigido por Paul Verhoeven. O filme se passa no ano de 2084. Um trabalhador chamado Douglas Quaid sonha em viajar para Marte, até que ele vê o anúncio de uma empresa que promete implantar uma memória de uma viagem a Marte. Ele decide comprar essa memória. Chegando lá, o vendedor oferece um extra, a Ego Trip, uma viagem de si mesmo. Douglas vai poder não só ir para outro planeta, como ser outra pessoa. E ele escolhe ser um agente secreto que deve libertar Marte dominado por um ditador. I don't want to spoil it for you, Doug, but you rest assured, by the time the trip is over, you get the girl, kill the bad guys, and save the entire planet. Acontece que quando os caras vão inserir a memória da viagem, eles descobrem que, na verdade, o Douglas Quaid já tem uma memória igualzinha àquela que eles querem implantar. Então ele começa a ser perseguido pelo ditador de Marte e descobre que, na verdade, ele já era um agente secreto. Então o filme lança uma dúvida. Será que o Douglas Quaid sempre foi um agente secreto de Marte e ele tinha esse desejo porque era um resquício da memória dessa vida que ele tinha como agente secreto? Ou será que, na verdade, tudo que a gente está vendo na tela é só a memória que foi implantada ali? E agora atenção, que eu vou dar um spoiler. Se você não viu o Vingador do Futuro e não quer saber a resposta para essa pergunta, tome cuidado que eu vou responder na próxima frase. O filme nunca revela se afinal aquilo era uma memória implantada, simulada, ou se aquilo era a realidade. E o que eu acho muito irônico é que lá no começo do filme tem uma hora que o vendedor fala que vai dar um spoiler sobre o final da história e no fim das contas ele realmente dá um spoiler sobre o final do filme. Bom, isso com certeza tem muito mais a ver com a ideia do Baudrillard de que não existe mais o real, né? Que não é mais possível distinguir o real do simulacro. Mas o Vingador do Futuro é uma alegoria muito boa para a teoria do Baudrillard, não só pelo roteiro, mas pela linguagem. O Vingador do Futuro é um filme todo com uma cara artificial. Nenhuma cena é filmada numa locação real, tudo é feito em estúdio. Os efeitos especiais são bem convincentes, mas eles não tentam reproduzir alguma coisa que a gente já tenha visto na realidade. O filme em nenhum momento tenta esconder a artificialidade dele. Ele é todo caricato, é tudo meio bizarro. A violência é bem gráfica, exagerada, mas ela nunca é muito consequente. Tipo assim, a violência não pesa como uma coisa triste, mas é um negócio divertido, engraçado até. As atuações também são bem estereotipadas, exageradas. E o legal é que o filme aproveita essa ideia de que ele é um simulacro para assumir situações que são completamente inverossímeis. Por exemplo, olha essa sequência aqui. A mulher estava esperando ele sair pela porta para atirar. Ela estava de frente para a porta, só esperando. E mesmo assim, ela conseguiu errar o tiro. Aliás, nesse filme, como em boa parte dos filmes de ação, é impressionante como os vilões são ruins de pontaria e só o Schwarzenegger acerta todos os tiros. Mas isso faz todo sentido se a ideia é mostrar um simulacro. É como se o Verhoeven estivesse tirando sarro do ridículo que é o simulacro. Do ridículo que são esses desejos e fantasias que são alimentados pelas propagandas e pela indústria cultural. Mas, ao mesmo tempo, não chega a ser um filme de paródia, de comédia, porque ele tira sarro desses desejos, mas, ao mesmo tempo, ele satisfaz esses desejos, ou pelo menos ele dialoga com esses desejos que estão no espectador. É como disse o Felipe Furtado na crítica que ele escreveu para a revista Contracampo. O Vingador do Futuro é um filme sarcástico, até meio perverso, porque ele esfrega na cara do próprio espectador
o absurdo que são os desejos e as fantasias dele. Laurie, don't you understand? I feel like I was meant for something more than this. I want to be somebody. Um bom exemplo disso é a forma como o filme aborda as fantasias sexuais do homem heterossexual. Em mais de uma cena aparece isso aqui, uma prostituta mutante com 3 seios. Lembra que eu falei sobre pornografia? Na minha opinião, a prostituta de 3 seios é uma piada sobre quão bizarras são as fantasias sexuais de objetificação das mulheres criadas pelo simulacro. É como se os homens heterossexuais quisessem satisfazer seus desejos com um padrão de beleza totalmente irreal. Mas ao mesmo tempo em que ele tira sarro do desejo masculino heterossexual, ele satisfaz esse desejo colocando Douglas Quaid dividido entre 2 mulheres muito bonitas. A Laurie, interpretada pela Sharon Stone, e a Melina, interpretada pela Rachel Ticotin. How do you like your women? Blonde? Brunette? Redhead? Brunette. O Douglas Quaid, no fim das contas, não sabe nem o que é real e nem quem é ele. Porque afinal, sem saber o que é a realidade à nossa volta, como que é possível criar uma identidade? Ou ainda, sem poder acreditar na própria consciência, como é possível saber o que é real? Isso reflete bem o ceticismo da filosofia pós-moderna, da qual muitas pessoas interpretam que o Baudrillard faz parte, apesar dele não gostar desse termo pós-modernismo, pós-modernidade, etc. Enquanto os filósofos da modernidade acreditavam na capacidade do indivíduo formar uma consciência e apreender a realidade, os filósofos pós-modernos colocam em questão essas 2 capacidades, tanto de formar uma consciência quanto de entender, afinal das contas, o que é real. Tanto a consciência individual não é tão livre assim, quanto a realidade não é tão fácil de ser determinada. Tá aí mais um motivo pelo qual eu acho que o Baudrillard não curtiu Matrix, principalmente o primeiro filme. Ele deve ter achado meio ingênuo essa coisa do Neo, no fim das contas, descobrir que ele é o escolhido e que ele pode tomar os rumos do próprio destino. Do you believe in fate, Neo? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. E tem mais, no Vingador do Futuro, o Douglas Quaid não conhece a sua identidade porque ele não conhece o próprio passado. A gente não sabe se aquilo é real ou uma memória implantada. Assim como quando os mutantes vão prever o futuro dele, não dá para saber se eles estão lendo a verdadeira mente do Douglas ou a versão que foi implantada. Ou seja, como ele não tem passado, ele não tem futuro e também não tem identidade. I don't remember you. I don't remember us. I don't even remember me. É mais ou menos isso também o que diz o Baudrillard sobre a sociedade que a gente vive. É uma sociedade tão dinâmica que o passado foi apagado. Ou melhor, ele até existe, mas como um simulacro. É a nostalgia dos filmes de época ou dos filmes de homenagem de estilos antigos. São os pontos turísticos daquelas cidades mais antigas, cidades históricas. É uma versão polida e mercantilizada do passado. Por isso, por não conhecer realmente o passado, a gente perdeu a perspectiva de futuro e perdeu a capacidade de formar identidade. Bem otimista. Sim. Bom, eu acho que Vingador do Futuro é um filme genial que merecia ser mais conhecido. E a teoria do Baudrillard, eu sinceramente não concordo totalmente, eu acho um pouco exagerado em alguns pontos, mas eu acho que é muito útil para entender e para pensar, ajudar a pensar a sociedade que a gente vive atualmente. E você, o que você achou? Você concorda com essa teoria? Qual filme de realidade simulada você mais gosta? Deixa aqui nos comentários que eu adoro continuar a conversa com vocês por aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de apertar o joinha aqui e depois compartilhar ele nas redes sociais, mandar para os seus amigos, que isso nos ajuda bastante, beleza? Muito obrigado. Esse foi o Cine Olho, analisando filmes, interpretando o mundo.